Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal Conexão Eterna. Estou passando por aqui para deixar essa breve mensagem. Esse é um canal onde eu quero usar para inspirar você a pensar sobre a palavra de Deus. Eu quero falar sobre o livro de Jonas. Você conhece, você sabe quem foi Jonas? Bom, Jonas foi profeta verdadeiro, do único Deus todo-poderoso e verdadeiro. E assim como todo profeta, Jonas amava a presença de Deus. Só que aqui no capítulo 1, versículo 3 diz: Mas Jonas fugiu da presença de Deus. Ora, por que Jonas fugiu da presença de Deus? Para que você possa entender um pouco mais sobre essa história, Jonas, na verdade, recebeu a incumbência, a missão de pregar uma mensagem de arrependimento, de confrontar o pecado. Era uma mensagem que ele deveria levar à cidade de Nínive. Mas ele fugiu da presença de Deus e ele não foi pregar o que ele tinha que pregar. Bom, que interessante. Olha, uma grande lição. Todas as vezes que a gente sai da presença de Deus, a gente deixa de exercer o propósito pelo qual nós fomos criados. Né? Existe uma missão, um propósito que só conseguiremos executar se estivermos na presença de Deus. Mas Jonas foi no sentido contrário, zarpou fora. Ao invés de ir para a cidade de Nínive, Jonas pega um barco para o meio do mar, vai mar afora. E durante essa travessia, uma tempestade se sobrevém e os navegantes, os tripulantes, os marinheiros daquele barco se desesperam, cada um clamam ao seu próprio Deus com D minúsculo, e Jonas no porão do barco dormindo. Eles encontram Jonas, então tiram sorte, e no capítulo 1, versículo 12, Jonas responde: Peguem-me, joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Jonas sabia que aquilo que estava acontecendo era por sua causa. Mas deixa eu explicar uma coisa para você. Jonas é lançado ao mar, e eu percebo uma coisa fantástica aqui, que Jonas ele era uma pessoa que estava disposto a entregar a sua vida, portanto ele não deixou de pregar outrora por uma questão de medo. Existia algo que impedia Jonas de executar a vontade de Deus para a vida dele. E ali, jogado ao mar, ele foi engolido por um peixe, e no ventre desse grande peixe, essas questões elas começam a vir à tona. E Deus ele começa a fazer com Jonas uma introspecção. Deus ajuda Jonas a enxergar o seu próprio interior. Ali, Jonas começa a enxergar algo terrível. Deixa eu explicar para você o que eu explicar. As cidades de antigamente, elas possuíam muros que cercavam toda a cidade, e esses muros serviam para proteger a cidade contra os seus supostos inimigos. Pois bem, Jonas começou a olhar para o seu interior e ele descobriu uma coisa interessante, que no seu interior também haviam muros internos, e esses muros precisavam cair. Existiam muros que separavam Jonas daquele povo. Jonas, ele tinha um problema com aquele povo. Isso aqui é para você se situar um pouco historicamente. Havia um confronto na época entre os assírios e os israelitas. Né? E Jonas, na verdade, não queria que aquele povo se arrependesse. Jonas queria a destruição daquele povo. E Deus ele começa a trabalhar isso na vida de Jonas. E Jonas ora no ventre do peixe. E de uma forma meio que entre as linhas a gente consegue entender que esses muros caem, essas barreiras caem, e de fato Jonas se arrepende, ora a Deus, e Deus faz com que aquele peixe cuspa então Jonas em terra firme, e Jonas volta ao seu propósito alinhado. Ele vai direto à cidade de Nínive pregar realmente a mensagem do arrependimento. E guess what? Pense no quê? Toda a cidade se arrependeu. Foi proclamado um jejum em toda a cidade, entre os ricos e os pobres, até os animais. E eles de verdade abraçaram a mensagem que Jonas tinha que Jonas trouxe de fato. Jonas, que outrora teve que experimentar o arrependimento também dentro do ventre de um peixe, pôde pregar com muita autoridade sobre o arrependimento naquela cidade, e uma expressão completa da justiça e da misericórdia de Deus alcançou aquele povo. E da mesma forma, o Senhor Jesus quer fazer com cada um de nós nesses dias. Nós precisamos rever muitas vezes as barreiras, os muros que nos impedem de acessar a vontade de Deus para a gente. E Jesus veio para isso, para que esses muros caiam ao chão, para que o Evangelho alcance as pessoas e elas possam experimentar a justiça e a misericórdia de Deus, e assim terem a sua vida transformada, terem a sua eternidade mudadas. Então Jesus ele tem essa mensagem para cada um de nós, e isso é bem tipificado no livro de Jonas. Houve um trabalhar na vida de Jonas para que os muros dele internos
eternos tivessem que cair. E muitas vezes é assim nas nossas vidas. Que nós possamos romper as barreiras, seja através da internet, através no dia a dia, principalmente na nossa casa, entre os nossos amigos, na nossa família, que possamos destruir os muros que nos impedem de experimentar juntos essa mensagem de salvação e de arrependimento. Que Deus te abençoe. Conexão Eterna não para por aqui. É uma breve meditação, não quero esgotar o assunto, só quero te inspirar a pensar sobre o assunto. Então deixe os seus comentários, suas perguntas, no que eu puder responder eu farei com muito carinho. Que Deus te abençoe, pense sobre isso. Nos vemos na próxima.